Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui diretamente do Instituto de Pesquisa Rafá. Eu vou estar falando para você aqui um conhecimento sobre uma molécula chamada D-dímero ou dímero D. O D-dímero ou dímero D, ele é um produto de degradação do fibrinogênio. Ele é chamado de PDF, produto de degradação do fibrinogênio. Antigamente, antes de se pedir o D-dímero, se pedia um exame chamado PDF. Geralmente quem pedia esse exame eram médicos hematologistas ou cardiologistas, ou médicos pneumologistas que fazia a pesquisa de trombose venosa profunda ou tromboembolismo, no qual parava esses êmbolos no pulmão ou no sistema nervoso central. E aí esse exame foi substituído, o produto de degradação do fibrinogênio, pelo D-dímero, correto? Como que origina, Marta, o D-dímero? O D-dímero, ele faz parte da via fibrinolítica da coagulação. Então você tem a via intrínseca da coagulação, você tem a via extrínseca da coagulação, você tem a via comum e você tem a via fibrinolítica. A via fibrinolítica, ela é ativada quando o fibrinogênio é transformado em fibrina. E quando o fator 13 da coagulação estabiliza essa fibrina, que é uma fibrina instável, provoca a estabilização da fibrina, fazendo com que essa fibrina fique estabilizada. Após essa fibrina ser estabilizada, ela tem um sítio de ação que ativa uma proteína endotelial chamada de TAP. O que significa esse TAP? Proteína ativadora do plasminogênio. Essa proteína converte o plasminogênio em plasmina. E a plasmina degrada essa fibrina em dímeros, que são dímeros Y, dímeros Z, dímeros X e dímeros D. Esse D-dímero é usado para diagnóstico de tromboembolismo ou trombose venosa profunda ou CIVD, coagulação intravascular disseminada. Ô Marta, então eu posso todo risco de trombose, de embolia, desde que não seja embolia gordurosa, mas que seja uma embolia por ativação da coagulação sanguínea ou uma coagulação intravascular disseminada por sepsis, seja ela qual é a forma. Se eu pedir o D-dímero, ele dá aumentado? Sim. Se você estiver numa região muito inóspita que não tem como você fazer um exame chamado D-dímero, eu te solicito que você faça uma pesquisa de fibrina no plasma. Como assim? Você coleta o sangue desse paciente em um tubo com citrato. Após você coletar, você vai ver dímeros, os PDF, os produtos de degradação da fibrina circulante no plasma desse paciente. E aí, isso é um indicativo para você que tem um produto de degradação da fibrina que vai originar o D-dímero. Então, é um exame indireto. Essa pesquisa de fibrina no plasma te ajuda a dizer se está tendo uma coagulação intravascular disseminada, quando você não tem um teste de D-dímero. Então você pode fazer a pesquisa de fibrina plasmática, correto? Outra coisa que você tem que entender, em mulheres que fazem uso de anticoncepcionais e em mulheres que têm síndrome fosfolipídica e tem mutação do fator 5 de Leiden, do Hong Kong e do Filadélfia, ou do exon 210 da protrombina, essas pessoas têm maior predisposição a ter uma hipercoagulopatia. Então, geralmente, quando ela sente dores musculares, é necessário o clínico fazer o D-dímero para ver se ele não está correndo risco de uma coagulação intravascular disseminada. A outra coisa é que o D-dímero está sendo usado muito nos tratamentos de pessoas com Covid, porque já se sabe que na reação inflamatória pós-Covid, ou mesmo concomitante com Covid, ocorre uma trombocitose, ou seja, um excesso da produção de plaquetas. E esse excesso da produção de plaquetas leva à ativação da via fibrinolítica, coagulação intravascular disseminada, levando também o que? A ativação do D-dímero. Outra coisa que você deve pensar também muito em cirurgias plásticas. Após a cirurgia plástica se pede também o D-dímero para observar se não tem nenhum colágeno ou um fator tecidual que vai ativar a via da coagulação, levando à formação de um trombo ou um êmbolo nesse paciente, correto? Então fica o nosso
o nosso recado, essa transmissão de mais uma informação para você sobre o dedímero. O dedímero, ele tem valor preditivo, Marli, para trombo e para êmbolo e para coagulação intravascular disseminada? Sim. Se for no caso de um infarto agudo do miocárdio, juntamente com o dedímero, você tem que pedir troponina, CKMB, CK total, um eletrocardiograma para estar avaliando. E não pode esquecer também de solicitar, no caso tanto do infarto como que já está sujeito, ou um AVC isquêmico também, um ecodoppler, se estiver tendo uma obstrução de grandes vasos, para que você detecte aonde está ocorrendo essa obstrução e administre para o paciente um medicamento chamado Reteplase, que vai ter como finalidade acelerar esse processo de degradação dessa fibrina para que o fluxo sanguíneo consiga fluir e você detecte isso e alivie o sofrimento do seu paciente. Então está aí mais um nicho de conhecimento e espero que você tenha aprendido bastante. Até o próximo encontro.